Opa, e aí pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. A ideia do vídeo de hoje é sensacional, pois através do seu celular você vai aprender a fazer o efeito de destacar texto. O efeito a qual eu me refiro é este aqui, onde você vai poder estar destacando um trecho de algum texto, de algum site, de alguma matéria, de algum jornal que você achar pertinente e estar mostrando para o seu público. Este efeito é muito usado em canais de curiosidades e canais de opinião. Se esse efeito te chamou muita atenção, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. Dito isso, bora lá para o tutorial. Abra um novo projeto aí no seu CapCut. Para este meu projeto, eu vou estar utilizando imagens que vêm dentro do próprio aplicativo do CapCut. Mas você pode estar baixando alguma imagem no Google ou até mesmo criando a sua própria imagem de fundo. No meu caso aqui, eu vou estar selecionando uma imagem que já vem dentro do próprio aplicativo, que será esta imagem. Com a imagem já selecionada por mim, agora eu vou estar mudando a proporção de vídeo para o tamanho de proporção de vídeo para o YouTube, que é o tamanho 16:9. Agora, com a faixa de vídeo selecionada, eu vou estar fazendo o efeito de pinça para ampliar a imagem para preencher totalmente a tela. Também vou estar arrastando a faixa de vídeo aqui, pois eu quero que ela tenha uma duração de no mínimo 10 segundos. Essa duração de tempo está sendo a que eu selecionei para o meu projeto. Em seu projeto, você pode estar selecionando o tempo que você quiser. Após isto, vamos clicar aqui em camada. Em seguida, clicar em adicionar camada. Isso irá abrir a nossa galeria de fotos, e será aqui que a gente vai procurar a imagem que vamos usar para a ilustração. A imagem que eu vou estar usando é desse jornal aqui da Folha de São Paulo. Agora que eu escolhi a imagem, ainda com a imagem selecionada na timeline, a gente precisa estender ela até o final do projeto, pois eu quero que esta imagem do jornal da Folha de São Paulo tenha a duração de tempo de 10 segundos aparecendo na tela. Então eu vou arrastar meu dedo aqui, levando a imagem até o final do projeto. Pronto. Após eu ter feito isso, eu vou estar verificando se o início da imagem também está perfeito. Bom, aqui está bom. Agora eu vou estar selecionando a opção copiar. Ao clicar nessa opção de copiar, eu vou estar duplicando a imagem do jornal. E você já vai entender o porquê eu estou duplicando essa imagem. Agora, com a imagem duplicada, vou estar arrastando ela aqui abaixo da outra imagem do jornal. Tem que ficar no mesmo tamanho certinho. É nesta etapa que eu preciso prestar bastante atenção para não deixar nenhuma imagem desalinhada. Então eu vou ajustando aqui até encaixar uma imagem com a outra. As 3 fotos desta imagem na qual eu estou editando, eu quero que contenham 10 segundos de duração, e elas precisam estar certamente alinhadas. São pequenos detalhes como este que fazem uma grande diferença em uma edição de vídeo. Então preciso certamente ter muita atenção no que eu estou fazendo aqui. Ainda com esta imagem selecionada, vou estar arrastando aqui embaixo e procurando pela opção editar. E em seguida vou estar clicando em recortar. Aqui nesta aba vou estar deixando selecionada a opção livre, pois essa opção facilita com que eu faça cortes precisos aonde exatamente eu queira. Na tela da esquerda, eu estou usando os meus dedos para ajustar o ponto exato onde eu quero fazer o recorte, ou seja, vai ser nesse pequeno trecho aqui do texto, pois na minha edição eu quero dar ênfase a esse texto, eu quero chamar a atenção do público para este texto aqui. Na sua edição aí para o seu projeto, você também fará o mesmo, pois você irá dar destaque a este texto que você queira que as pessoas leiam com atenção. Agora que eu fiz o recorte exatamente no ponto onde eu queria, basta eu clicar nessa opção para confirmar. Após eu ter feito isso, ainda com a imagem selecionada, vou estar clicando nessa opção aqui dessa setinha. Agora eu vou levar esta agulha de reprodução até o início da imagem. E após eu ter feito isso, vamos começar a trabalhar com os keyframes. Então agora eu vou selecionar esta opção aqui de quadro-chaves e vou aplicar um keyframe aqui no começo e outro mais ou menos, deixa eu ver, acho que na metade do projeto já está bom. Como esse projeto tem 10 segundos, então vou dividir aqui mais ou menos entre 5 segundos e vou aplicar mais um keyframe. Neste segundo keyframe, eu vou estar fazendo a animação de ampliar a imagem do texto aqui com meus dedos. Eu vou estar ampliando ela aqui fazendo esse efeito de pinça. Eu vou ampliar a imagem na tela até eu achar que está bom. Bom, aqui essa distância já está bom. Agora eu vou estar voltando aqui para você estar vendo como será o efeito que vai aparecer. Vou dar um play e esse vai ser o efeito que vai aparecer na tela. Eu vou deixar esta animação um pouco mais suave clicando aqui nessa opção de gráfico. E vou estar selecionando a primeira opção aqui, que é a entrada lenta. Com ela selecionada, vou estar deixando um play aqui para vocês verem como que a animação vai surgir. Perfeito, agora eu vou clicar aqui nesse Vzinho para concluir a animação. Bom, mas ainda não estou satisfeito com essa animação. Eu quero deixar ela com a cara de mais profissional. O que eu vou estar fazendo? Vou estar voltando tudo aqui e aqui embaixo eu vou estar procurando pela opção Efeitos. Após eu ter clicado em Efeitos, eu vou estar selecionando aqui Efeitos de vídeo.
Ao clicar em efeitos de vídeo, o CapCut vai me mostrar uma vasta quantidade de efeitos que eu posso escolher para aplicar neste meu projeto. Mas como eu já tenho em mente qual efeito eu vou usar nesse projeto, ele fica aqui na aba de lentes, e logo eu vou estar selecionando este efeito de desfocar. Ao clicar no efeito, ele já começa a funcionar automaticamente, como você pode ver na imagem da esquerda. Está desfocando bastante a imagem do fundo lá onde está o jornal. Nesta agulha de regulagem, eu vou estar diminuindo para 18 a potência do desfoque. Bom, agora que eu já regulei o efeito de desfoque, eu vou estar estendendo esse efeito até o final do projeto também. Então eu vou arrastar meu dedo aqui até o final do projeto. Pronto, agora com tudo ajustado no seu devido lugar, eu vou estar selecionando a opção onde está escrito Objeto. Esta opção fará com que eu escolha aonde que o desfoque seja aplicado, se seja bem lá no fundo, como você pode estar vendo, ou se ele só desfoque apenas o jornal. No caso, eu quero desfocar apenas o jornal, então eu vou selecionar esta camada aqui do meio. Com a opção já selecionada, basta eu clicar nesse Vzinho aqui para confirmar. Bom, nessa minha edição, eu não quero que o desfoque comece exatamente no início do vídeo. Eu quero que ele comece quando a letra começar a vir para frente, quando o efeito do texto começar a vir para frente. Então eu vou estar arrastando aqui para a direita o efeito onde eu quero que exatamente ele se inicie. Isso fará com que o efeito de desfocar passe a impressão que realmente o texto está vindo para frente e desfocando a imagem lá no fundo. Isso dá um ar mais profissional, pois faz com que a visão da pessoa concentre-se apenas no foco e não no que está lá atrás. Próxima etapa, vou clicar em camada. E agora em adicionar camada, e vou estar selecionando aqui uma imagem que já vem na biblioteca local do aplicativo do CapCut. A imagem que eu vou usar está nesta aba onde está escrito fundo. Eu vou estar descendo aqui e vou estar selecionando a imagem que eu vou estar usando. Será esta imagem aqui, esta cor meio amarelada. Vou clicar em HD e adicionar. Você vai entender o porquê eu escolhi essa cor agora. Mas antes disso, eu vou estar estendendo esta imagem aqui até o final do projeto. E novamente eu vou prestar bastante atenção aqui nesse pedacinho aqui para não deixar esta imagem amarelada desalinhada com as fotos acima. Bom, acho que aqui está perfeito. Com a imagem amarela ainda selecionada, vou estar clicando nela aqui para deixá-la selecionada e vou arrastar aqui para baixo e procurar a opção editar e em seguida recortar. E você lembra da etapa que fizemos para recortar um pedaço do trecho da notícia do jornal? Então, basicamente é isso que eu estou fazendo aqui nessa parte amarela. Com o recorte já concluído, agora vou estar voltando aqui e vou estar selecionando esta imagem aqui da setinha novamente para voltar aqui para me escolher uma opção que eu vou precisar demais dela aqui agora. Preste muita atenção nessa etapa que ela é realmente crucial para este efeito realmente dar certo. Então eu vou estar clicando aqui na setinha e vou estar deslizando meu dedo aqui para a esquerda para estar procurando uma opção chamada mascarar. E logo em seguida vou estar selecionando uma opção onde está escrito retângulo, esta aqui. Agora com os meus dedos, como você pode ver na tela da esquerda, aquele retângulo amarelo ficou bem pequeno, então eu vou ter que estender aqui puxando, clicando nessas setinhas aqui que está bem na beiradinha da parte da máscara aqui. Eu vou estar ajustando aqui do jeito que eu quero que apareça o efeito e vou estar deixando um pouquinho fosco aqui, clicando nessa setinha para baixo, onde eu vou estar deixando um pouquinho fosco aqui esse amarelo para não ficar muito forte. Então eu vou deixar aqui desse jeito aqui mesmo e vou estar clicando aqui nessa opção de verificar. Pronto, feito isso, a máscara já está aplicada aqui no meu texto. Ainda com esta faixa meio amarelada selecionada, eu vou estar buscando aqui uma outra opção, uma outra função aqui no CapCut. Eu vou estar deslizando meu dedo aqui para a esquerda, colocando a agulha de reprodução aqui bem no início e vou estar deslizando meu dedo aqui embaixo procurando uma opção chamada misturar, que é esta aqui. Vou dar um clique em cima dela e vai aparecer essas opções aqui. Eu vou estar selecionando esta primeira, escurecer. Como você pode ver, o texto está mais nítido agora e a parte da tarja amarelada ficou meio que para trás do texto. Vou clicar nesta opção aqui de verificar e pronto. Ainda com a faixa amarelada selecionada, a gente vai aplicar agora os keyframes. Para o efeito de movimentação que eu quero fazer, vou estar aplicando um keyframe no início e outro lá no final do projeto. Então aqui no final eu vou estar colocando mais um keyframe. Pronto, coloquei o keyframe aqui no final. Agora com o meu dedo, eu vou arrastar meu dedo lá na tela e vou fazer este movimento aqui arrastando essa tarja amarela para a direita. Será este movimento que dará aquele efeito da tarja estar passando pelo texto em que você está lendo. Vai ficar mais ou menos assim, olha.
Tipo aquele efeito que os editores de vídeo fazem para destacar um texto que eles querem que chame a atenção das pessoas que estão vendo o vídeo deles. Aí o narrador vai lendo o texto e automaticamente o destaque em amarelo vai passando junto conforme ele vai narrando o texto. Tá vendo que legal é esse efeito? Dá muito um ar profissional na sua edição. Neste meu projeto aqui eu vou estar adicionando um efeito de animação chamado Fade In, mas você não precisa adicionar esse efeito se você não quiser. Eu estou fazendo aqui porque eu quero mesmo, mas se você não quiser colocar esse efeito você não precisa, tá bom? Então neste meu caso aqui estou aplicando a animação de Fade In no início e vou deixar aqui com 1 segundo e acho que já tá bom. Agora, o próximo passo é fazer a tarja também passar pelo texto abaixo. Para isso, eu vou ter que fazer uma cópia dessa tarja, então eu vou clicar aqui nessa opção copiar. Pois terei que fazer uma cópia dessa tarja para também aplicar esse efeito no texto abaixo. Porém tem um detalhe, aqui eu preciso remover os keyframes, porque senão o efeito vai ficar meio confuso. Vou estar removendo este keyframe também e pronto. Agora eu vou arrastar esta tarja amarelada para baixo da outra tarja amarelada, fazendo um efeito tipo escadinha. Eu vou arrastar aqui e vou deixar tipo como se fosse uma escadinha mesmo, desse jeito aqui. Após eu ter posicionado corretamente aonde eu queira que a imagem fique, eu vou estar selecionando ela e vou estar arrastando com a ponta do meu dedo na tela onde inicia o texto. No caso aqui é a segunda tarja. Então, já que eu posicionei, agora eu vou estar selecionando novamente os keyframes e vou adicionar um keyframe no começo e outro aqui no final. E da mesma maneira que eu animei a tarja de cima, eu vou estar animando a tarja de baixo, arrastando o meu dedo aqui na tela para fazer a tarja andar para o final do texto. E feito isso, está concluído o processo de edição aqui de dar ênfase em textos. Como vocês podem ver, eu vou dar um play aqui para você ver como ficou. Observe que o pedaço da manchete está se aproximando na tela e agora vai vir o efeito de grifar o texto. E como tudo planejado, agora o texto abaixo também será grifado de amarelo. Tá vendo que efeito legal? Mas eu cometi um erro aqui proposital para você ficar ligado nisso. Conforme você vai estendendo o seu projeto, você tem que ver também se o efeito abaixo está estendido até o final do projeto. Nesse caso aqui não estava, então eu vou ter que estender. Pronto, agora sim o nosso tutorial está concluído com sucesso. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma, não esqueça de se inscrever e deixar o like. Nos vemos nos próximos vídeos tutorial. Valeu, tchau!